Agora já está gravando, né? Então, como eu falava com vocês, no nosso último encontro, nós discutimos a estrutura agrária, né? E o que brasileira, e o que a gente pôde perceber diante dessa estrutura agrária primeiro conhecimento é perceber que ela é concentradora, tá? Ou seja, ela concentra nas mãos de poucos uma grande quantidade de terra, e essa grande quantidade de terras concentrada na mão de poucos, elas não são terras chamadas inférteis, muito pelo contrário, são terras altamente capacitadas para de solo, ainda que o Brasil, por incrível que pareça, tenha um solo muito desgastado, isto por conta de todo o seu processo de intemperismo, né? Ou seja, as intempéries, aquelas adversidades, e aí a gente está falando sobre o ponto de vista climático, estejam presentes. No Brasil se chove muito, então, no processo de chuva, toda a camada superficial do solo, rica em nutrientes, é lavada, né? Ela é depositada, jogada para as partes mais baixas. Normalmente, essas partes mais baixas são os rios. Então, elas são levadas pela canalização, né, nos leitos dos rios e lançadas ao oceano. Então, há muita perda de material. Além disso, o próprio país é um país muito antigo do ponto de vista geológico. Outra coisa que também mostra que é importante vocês terem a ideia dessa concentração de terras é que, além de ela ser desigual, né, muitas vezes ela tem uma outra característica, ou melhor, por ser desigual, melhor ainda, por ser desigual, geram relações muito estranhas, né? No mínimo eu poderia dizer isso, muito estranhas sob o ponto de vista trabalhista, gerando, por exemplo, uma exploração muito grande do homem do campo. A aposentadoria do homem do campo é uma aposentadoria muito recente, né? O homem do campo não tinha direito à sua aposentadoria. Isto colocava sobre o fardo de ter que trabalhar, né, sempre e procurar muito mais ter filhos que vão substituir essa mão de obra. Atualmente, já existe a possibilidade, ainda obviamente com todas as restrições, né, com todas as dificuldades que vocês possam imaginar, mas já existe, por lei, a aposentadoria do homem do campo. A aposentadoria que continua a ser diferente, tá, do homem do trabalhador urbano. A aposentadoria do homem do campo, para ele existe um teto. E esse teto é hoje de R$ 1.045, tá? Enquanto o trabalhador comum daqui do meio urbano pode chegar a ganhar aí a miséria, mas é um diferencial de quase R$ 6.000. Eu falo miséria, gente, parece até que é assim, pô, professor, R$ 6.000, mas se eu levar em conta o tempo de contribuição, os anos de trabalho que um trabalhador que se esforça, se esmera todos os dias, né, ao longo dos anos da sua vida ativa, é um salário muito pequeno, que talvez dê só para ele, mesmo assim, apertando a corda no pescoço. No campo, essa situação se agrava, porque o teto máximo para o trabalhador no campo é de um salário mínimo, a não ser que ele faça o que o pessoal chama, e que é possível também ao trabalhador comum daqui, uma opção ou de uma aposentadoria privada, ou então
na Previdência Social, nessa aposentadoria pública, ele pagar o carnê-leão, pagar um tanto por fora, para que no futuro, depois de tantas dezenas de anos, poder se aposentar. Do jeito que a demografia brasileira anda e do jeito em que nós temos aí as corrupções, eu acho, e não quero trazer nenhum desânimo a vocês, mas eu acho que muito dificilmente vocês conseguirão se aposentar. Ou, vindo a se aposentar, né, vocês se aposentarão com um soldo muito pequenininho, né? Enfim. E aí, se no campo temos essa desigualdade, em função dessa forte concentração de terras na mão de poucos, e esses poucos são pessoas que sequer são agricultores na sua essência, na verdade, eles são empresários agrícolas, enxergam na agricultura, na atividade agrária, uma possibilidade de ganho real, tá? Jennifer também está entrando, enxergam na possibilidade de um ganho real. No meio urbano também. Quer falar alguém? No meio urbano, isso também vai acontecer, sobretudo depois de 1740, que é hoje o objeto de estudo, objeto de interesse da nossa aula. A partir de 1740, portanto, quase a metade do século XVIII, nós temos aí o início da industrialização. E a aula de hoje vai tratar sobre isso, né? A industrialização. Então, eu vou aqui compartilhar com vocês a minha tela. Deixa eu compartilhar aqui. Tá. Show de bola. Deixa eu chegar aqui. Vocês para cá. Deixa eu conseguir ver se eu consigo minimizar isso aqui e arrastar. Pronto. Eu não vou vê-los mais agora, até para poder partilhar a tela. Deixa eu só dar... Opa, dei demais aqui o zoom. Só mais um pouquinho, 100%, tá? Para poder mostrar aqui. Então, o mote, né, o objeto da aula de hoje é falar um pouco da industrialização do mundo, né, e a brasileira. Lembrando aos senhores que essa ilustração que aparece na tela de vocês, é o símbolo da Revolução Industrial, né? O símbolo do início do processo da industrialização. Ou seja, o homem até então obtinha sua formação de riqueza, o enriquecimento do homem se dava por meio, tá? Predominantemente pelo chamado capitalismo comercial ou o mercantilismo. Ou seja, acreditava-se que o comércio era a forma de se ganhar mais dinheiro no mundo. É comercializando que eu vou ganhar dinheiro. E dentro dessa ideia de mercantilização, o principal produto dessa mercantilização, dessa comercialização, era a agricultura. Tá? Era a agricultura, a atividade econômica agrícola. No entanto, essa atividade econômica agrícola, ela era uma atividade muito dependente dos fatores naturais. Ela dependia muito do clima. Então, muitas safras se perdiam em função de geadas, em função
de secas ou em função de muitas chuvas, muitos ventos. Nesse sentido, o homem se tornava muito dependente, muito vulnerável. Uma outra atividade dentro desse mercantilismo que trazia ou que sustentava esse capitalismo comercial era a comercialização de ouro e prata. E não era à toa, então, que os economistas, à época, lá no século XVII, XVIII e até o começo do século XIX, afirmavam, os economistas, que não existia esse título, né, dos ministros da economia, mas sim dos chefes, dos conselheiros econômicos do rei, aconselhavam aos reis a desenvolverem uma política de aquisição de terras. Por quê? O que acabava na ideia deles? Quanto mais terra e ouro forem encontrados nessa terra, melhor e mais rico será o país. Então, o que acontecia? Se eu tiver uma grande quantidade de terras, as minhas chances diante de uma agricultura, como eu disse para vocês, que é uma agricultura vulnerável, uma agricultura dependente dos fatores naturais, quanto mais terras eu tiver, e se essa é a forma como eu consigo aumentar a minha produção, então melhor eu ter mais terras. Melhor ainda se nessas terras eu encontrar os metais preciosos que, à minha época, tão preciosos são, tão necessários são, que é o ouro e a prata. E acreditava-se, então, quanto mais terras, ouro e prata tiver um rei ou uma nação, mais rica será esta nação. Em parte, isso era verdade, porque isso foi um dos fatores que fez com que a Revolução Industrial ocorresse em um determinado país, que no caso aqui foi a Inglaterra. Por isso a Inglaterra apostou, ela sai atrás, só lembrando um pouco da história mundial, ela sai atrás de Portugal e Espanha na expansão marítima. Portugal e Espanha dominam quase que o mundo inteiro, só que na cultura ibérica, Portugal e Espanha se acomodaram do ponto de vista, né, da exploração de suas colônias. Eles iam lá, retiravam as riquezas de suas colônias e viviam das benesses dessa riqueza. Países como a Inglaterra, que saem atrás, que não têm acesso a essas terras, vão fazer outros tipos de investimento. Né? A necessidade, como diz o provérbio, é a mãe da invenção. E que tipos de investimentos a Inglaterra vai fazer? O principal investimento nesta época feito pela Inglaterra foi a pirataria. Ou seja, eu não tenho acesso às terras, às riquezas dessa terra, eu não posso estar nessas terras. Muito, né? Portugal e Espanha não comercializam esses produtos, eles não deixam que nossos navegadores explorem, fazendo comércio, indo lá comprar seus produtos, trazer para a Europa e revender. Isso não era permitido, Portugal e Espanha não faziam isso. Lembrando que Espanha, ao contrário de Portugal, inicialmente teve uma enorme felicidade de encontrar nas suas colônias americanas uma enorme quantidade de ouro e prata, tá? Uma enorme quantidade de ouro e prata. E aí, já Portugal não encontrou de imediato ouro e prata. O ouro e a prata que Portugal vai encontrar na sua principal e maior colônia, que no caso era o Brasil, só vai acontecer isso
lá no século XIX. Até então, Portugal vivia muito do comércio, mercantilismo pautado na retirada das riquezas da agricultura. Aí vide cana-de-açúcar, vide o algodão, o tabaco, né? A própria depois extração da borracha, mas nunca Portugal, assim como ocorrera com a Espanha, tinha tido a sorte de encontrar ouro e prata. A Inglaterra foi o maior inimigo nos séculos XVI, XVII, XVIII da Espanha, atacando. Né? Então, vamos investir na nossa marinha. Já que a gente não tem acesso à terra, vamos investir na nossa marinha. Atacando, então, as marinhas de Portugal e de Espanha, inicialmente Portugal, mais à frente, inicialmente Espanha, perdão, e mais depois, à frente, Portugal, mas atacavam insistentemente esses navios que vinham da Espanha carregados de ouro e pratas. Atacavam. Eles ficavam, né, sobretudo ali nas Antilhas, na América Central, eles ficavam ali escondidos entre uma ilha e outra e montavam emboscadas com os navios carregados de ouro e prata. Por isso que até hoje muito de aventuras em busca de naufrágios naquela região que estariam carregados de ouro e prata. Os navios eram tomados e aí a Marinha Britânica levava para a Inglaterra esse ouro e prata e dominava o Atlântico dessa forma, por meio das piratarias. Um comandante de navio naquela época, imagino eu, deveria ficar temendo, né, a qualquer instante, naquele mundaréu de água, um ataque, uma emboscada de navios ingleses, britânicos, até porque, à medida que os ingleses foram percebendo que não preciso ter terras, o que eu preciso é ter esse ouro e prata, eu vou mergulhar a minha marinha, meus conhecimentos em cartas náuticas, meus conhecimentos em tecnologias naval, para poder cada vez mais atacar. Então, o acúmulo de ouro e prata realizado pelos ingleses por meio desses ataques piratas aos navios espanhóis inicialmente, mas depois os próprios portugueses, fez com que a Inglaterra reunisse condições de investimentos para uma pesquisa de investimento mesmo, para pesquisar sobre a produção, né, a forma de produzir, de gerar mais dinheiro. Inicialmente, né, essas pesquisas estavam voltadas, sobretudo, para a fabricação têxtil, ou seja, qual era a máquina mais aperfeiçoada, mais moderna que se tinha no século XVIII. Eram as máquinas que teciam, que fiavam 8 fios por vez. Né? Então, por vez, 8 fios se cruzavam para formar um tecido, uma camisa. Mas lentamente, com os investimentos, pagando o sujeito, aqueles empreendedores, aqueles inventores, professores, né, que a gente chama de professor Pardal, o cara financiando o tempo, o teu tempo vai ser pago para você tentar inventar uma máquina assim. Eles, ou melhorar essa máquina que hoje fia 8, mas daqui a 15, 20 anos conseguiu fiar 16 fios, 32, 64, e logo a produção estava aumentando. Mas à medida em que aumentava o número de fios que se cruzavam, a máquina se tornava mais pesada, mais difícil de ser manuseada por nós, seres humanos. A nossa força física, nossa força muscular, não nos permitia movimentar máquinas como essas de mais de 16 fios. Elas se tornavam máquinas muito pesadas. Então, haveria de se descobrir uma forma
de movimentar aqueles fios, ela era possível existir, mas não com a energia humana. Até que um desses inventores, James Watt, vai descobrir a energia a vapor. Né? Ele consegue, a partir dos seus experimentos, observar e depois, futuramente, comprovar que a pressão gasosa, a força do gás, era capaz de montar ou de movimentar, né, máquinas engenhocas como essa que vocês estão vendo aí, que é um protótipo da futura locomotiva, das futuras máquinas de ferro, e que daria origem a um processo que iria impulsionar e muito a primeira revolução industrial. Né? Se a gente pode pensar não num slogan, no slogan eu tenho outro, mas num objeto, né, que seria símbolo, vamos dizer assim, símbolo da Revolução Industrial, são as locomotivas. Elas impulsionam o mercado, né? Elas impulsionam a industrialização, porque com elas conseguem substituir as famosas charretes, levando, e com uma velocidade muito maior, levando uma quantidade muito também maior, tanto de mercadorias, sobretudo mercadorias, matéria-prima, carvão, que seria um outro fator, né? A Inglaterra sendo rica em jazidas de carvão mineral, carvão esse que vai produzir, quando queimado, né, vai produzir esse vapor, esse aquecimento, que vai permitir que as máquinas se movam. Então, ouro, prata para os investimentos. As minas de carvão, e falta aí alguma coisa. Essa alguma coisa foi justamente a mão de obra. E aí, com a concentração de terras nas mãos de poucos da Inglaterra, uma grande massa de trabalhadores do campo se veem desesperados e passam a trabalhar nas indústrias, nas primeiras indústrias, nas primeiras fábricas. Essas fábricas, inicialmente, né, elas precisavam estar próximas a dois fatores que nós chamamos de fatores locacionais, né? Ou seja, fatores que vão ser motivadores da localização e instalação dessas indústrias. O mercado consumidor e a própria mão de obra, o mercado e a própria mão de obra, né? No caso, o operário e quem vai consumir o produto produzido pelos operários. E o segundo fator é estar próximo à matéria-prima. Então, a indústria tem que pensar na sua localização nesses fatores locacionais. Está próxima da matéria-prima, está próxima da matéria-prima, está próxima do mercado consumidor, está próxima do trabalhador e está próxima também da matéria que vai gerar a movimentação das máquinas. Nesse caso, seria o carvão mineral. Ok? Então, pensem o seguinte: por que a Inglaterra reuniu condições, tá? Por que a Inglaterra reuniu condições de promover a primeira revolução industrial do mundo? A Inglaterra reúne condições para a promoção da Revolução Industrial por conta, primeiro, ela tivera um acúmulo de ouro e prata no passado, por meio das piratarias, ok? Esse dinheiro fez com que ela fazer um investimento grande na questão das pesquisas, no empreendedorismo de invenções. Depois,
ela promove uma concentração de terras nos seus campos agrícolas, expulsando o homem de campo, a fim de liberá-los como mão de obra para as cidades, para onde surge aí uma das primeiras cidades do mundo industrializada, é Liverpool, né? Para quem os flamenguistas não esquecem muito esse nome, seja para a seja para a tristeza, mas Liverpool foi a primeira cidade onde se concentram as primeiras indústrias, né? Lá que vão ocorrer as primeiras fases da industrialização, e o fato de ter uma reserva de carvão mineral, porque o carvão mineral foi ele que promoveu, então, o uso, né, ou melhor, o abastecimento de energia para a movimentação das máquinas. Eu falava com vocês que na Inglaterra, ou melhor, para o mundo, mas a industrialização, né, a primeira revolução industrial, o processo de industrialização ocorre na Inglaterra, e o símbolo máximo dessa industrialização é a locomotiva, né, que é a vapor. Mas a Revolução Industrial tivera alguns outros passos, algumas outras fases. Há historiadores que trabalham com a ideia de 3 fases. Há aqueles que falam em 4 fases ou 4 revoluções. Eu prefiro essa última, de 4 revoluções industriais. Eu vou mostrar um pouco para vocês. Deixa eu só dar aqui um... Mas antes de falar sobre ela, a gente tem que lembrar que a Revolução Industrial, lá no início, prometera a nós, seres humanos, né, de liberar, né, o grande motivo pelo qual inicialmente os homens acreditaram, compraram esse sonho da Revolução Industrial, foi que o processo produtivo via industrialização nos liberaria da tarefa do trabalho. O homem, então, seria substituído pelas máquinas, e, ao ter essa liberação, ele viveria o ócio. Ele poderia viver o que a gente chama de ócio criativo. Eu agora não preciso mais ficar no meu trabalho. Eu gosto muito, sabe, de pintar quadros. Eu gosto muito de fazer poesias. Eu gosto muito de fazer trilhas. Eu gosto muito de cozinhar. Eu vou viver os meus sonhos. Acontece que, assim como na Terra, na Terra que eu estou falando, solo, ocorrer uma concentração muito grande da propriedade privada da Terra, e, portanto, poucos são aqueles que são beneficiados por essa terra, terra essa que gera o alimento, assim também ocorre com as máquinas. Poucos são aqueles que se tornam donos, proprietários do meio de produção. Mais do que isso, são pouquíssimos aqueles que determinam como essa produção vai funcionar, para quem ela vai funcionar, por que ela vai funcionar. Eu trouxe aqui uma ilustração de não deve ser, obviamente, nenhum de vocês aqui presente, lembram? Mas esse desenho, para mim, foi o desenho animado que melhor mostra, e isso é um desenho da década eu assisti quando eu era moleque, na década de 70. Mas ele é anterior à década de 70, ele é de 60, e ele mostra um futuro que está aí, né? Inimaginável. Por exemplo, a gente pensar, né, ainda que esteja aqui a primeira figura, olha o telefone, um robô falando, um call center,
falando com a gente. Olá, olha, a ideia do... Ainda que não exista aqui o aparelho celular, mas a gente poder fazer uma videochamada, uma videoconferência. Da mesma forma, tem do outro lado um personal computer, né, um computador que é nosso, que isso é uma realidade que veio surgir na década de 80. Né? Então, eles já conseguiam prever, 20 anos depois, de que nós nos comunicaríamos não mais por computadores, né? O armazenamento de dados não seria mais feito naqueles armários de 4, 5 portas, vamos dizer assim, tamanho, que eram os computadores da época da década de 60, 70, mas na época de 80 e 90 passariam a ser os personal computers, os computadores personalizados, que hoje são os nossos tablets e que hoje estão reduzidos a um smartphone, né? Óbvio que tem alguns problemas de configurações ainda, mas muitos de nós já não usam, eu uso ainda, mas já não usam mais tablets, ou quando usam tablets tem aquela canetinha, né, o próprio smartphone, enfim, um aparelho de celular com um pouco mais de 15 centímetros consegue armazenar uma série de informações, uma quantidade de informações muitas vezes maior do que, por exemplo, os computadores armários que existiam na década de 60 e 70. A gente vê aqui nessa imagem, né, um outro sonho, que é um robô, né, médico. Vai substituir, aqui está na figura, o velhinho médico, um saber científico acumulado, por uma inteligência artificial, que é onde você vai citar os seus sintomas, vai cruzar os seus dados, fazer uma pesquisa, uma anamnésia, provavelmente terá colocado dentro de você chips, e nós aceitaremos isso, sob a condição, sob a promessa de que isso nos evitará doenças, prolongará nossas vidas. E, enfim, quem quiser ter uma noção melhor disso, e se por acaso tiver a assinatura da Netflix, é só assistir aquele seriado Black Mirror, que trabalha justamente com essas questões éticas, com essas questões que a gente fica imaginando, pô, mas será, como é que vai ser isso? Aqui, né, o Black Mirror, que é essa sessão, essa minissérie, vai trabalhar justamente essas questões, né, do futuro e de como é que nós vamos lidar com elas. Né? Aqui estamos vendo a questão do quadro digital, aqui embaixo, né? Então, um pintor usando o computador, no caso hoje, os arquitetos, usando os programas AutoCAD e tal, não usa mais a prancheta, a pena de nanquim, a caneta com tinta de nanquim, não. Eu uso um programa chamado AutoCAD, onde eu movimento as pecinhas e vou lá com o computador desenhando. A questão é, há 200 anos atrás, os idealizadores, né, os gestores daquela época, que idealizaram o mundo industrial, prometeram um sonho que era de libertar o homem do trabalho para que as futuras gerações pudessem desfrutar de momentos livres. Passado 200 anos, o que a gente vê é justamente o oposto. As pessoas são até liberadas do trabalho que elas realizam, mas ao serem liberadas, a grande maioria esmagadora que sofre com aquilo que eu já expliquei para vocês, que é o desemprego estrutural, essas pessoas são jogadas na marginalidade. Na melhor das opções, elas vão arrumar empregos de baixa remuneração, com baixa qualificação, portanto, baixa remuneração. O desemprego estrutural, para quem não lembra desse conceito,
né, a gente tem duas formas de nos tornarmos desempregados. Uma é o desemprego conjuntural e a outra é o desemprego estrutural. Qual é a diferença entre uma e outra? O desemprego conjuntural já nos dá uma pista. A conjuntura econômica do momento gera situações onde o empregador não consegue, naquele momento, ou por conta de uma guerra, ou por uma questão natural, uma questão climática, enfim, ele não consegue, naquele momento, promover mais o pagamento a remuneração daquele trabalhador. Ele sabe que ele precisa daquele trabalhador, mas ele não tem como mais conseguir manter aquele trabalhador. Então, ele quebra o contrato, o vínculo empregatício, manda o trabalhador embora, esperando e torcendo que a condição econômica da sua empresa volte com uma melhor saúde mais à frente e ele possa recontratar esse trabalhador. Isso é uma conjuntura econômica, né? Um desemprego conjuntural. O desemprego estrutural é quando as empresas elas não demitem, a economia está excelente, está de vento em polpa, está tudo acontecendo maravilhosamente bem. No entanto, e justamente por estar funcionando bem, eu, o empregador, vou investir em tecnologias para aumentar a margem de lucro da minha empresa, não estou pensando no meu trabalhador, no meu empregado, o que eu quero aumentar são as minhas possibilidades de enriquecimento. Invisto em máquinas, e eu dei aquele exemplo simples, né, que ocorrera muito na década de 70, 80, sobretudo 80, quando surgem aí os computadores personalizados, que a máquina de escrever, o datilógrafo, ele é substituído. Então, temos lá 2 empregados, eu, o empresário, o grão empresário Antônio, tenho 2 empregados meus, né? A dona Jennifer e o seu Marcelo. Dona Jennifer trabalha na parte de datilografia e o seu Marcelo trabalha na parte de arquivar os documentos datilografados, olha que nome complicado, datilografados pela dona Jennifer, segundo as minhas orientações, aquilo. Percebendo essa tecnologia do computador, que me parece ser muito mais promissora do que a tecnologia da datilografia, afinal de contas, quantas vezes dona Jennifer chegou para mim e falou: seu Antônio, olha, preciso comprar um corretor, né? Para quem não sabe o que é um corretor é uma tintinha branca que se passava em cima das letras datilografadas para voltar o papel a ficar branquinho. Então, preciso comprar mais corretor, ou o que tinha secou, o senhor sabe, né? Aqui é muito quente, essa tinta seca logo, são umas porcarias. E eu vejo no computador uma economia enorme de dinheiro a médio e longo prazo, não vou precisar mais comprar corretor. 2, eu tinha que alugar uma sala enorme, enorme, porque o número de papéis produzido por essa tal de dona Jennifer, eu não aguento. É porque eu preciso muito dela. Porque senão eu ia tentar, sei lá, mas enfim, eu não vou poder. Preciso dela, preciso desse trabalho. Então, eu estou em uma sala grande, tenho até inclusive, na minha sala, tem 3 cômodos, onde fica, que é a parte onde eu recebo os meus clientes, tem a outra onde fica a dona Jennifer e o seu Marcelo trabalhando, né? E tem uma terceira, que é a sala de armários, arquivos. Aí, meu computador fala o seguinte: olha, seu Antônio, eu por uma bagatela X, você vai poder, agora, dona Jennifer, digitar esses textos,
não precisa usar mais o corretivo, né, o corretor. Ele vai simplesmente teclando aqui, tocando uma tecla, limpando o que ela escreveu de errado. Inclusive, se a dona James tiver, né, que não é o caso, mas tiver algum problema de grafia, de ficar na ideia ou na dúvida se necessidade se escreve com 2C, com C cedilha, com 2S, o computador indica com uma grafia vermelha embaixo que a palavra está errada, e até chegar certa, a parte certa, que já vem um suporte dentro na inteligência do computador, ela acaba digitando corretamente, então não vai ter esse problema. E com uma enorme vantagem. O senhor sabia que é capaz, sabe esses textos que o senhor fica guardando, arquivando? O senhor não vai precisar mais disso. O senhor vai ter uma memória dentro do computador. Todas as vezes que o senhor precisar, e se por acaso precisar, o senhor tem uma outra maquinazinha que o senhor pode comprar e botar do lado da dona Jennifer, que também é um computadorzinho que recebe ordem, que é uma máquina impressora. Então, ela vai imprimir o que a dona Jennifer escreveu, e aí o senhor decide o que o senhor faz com o seu Marcelo. Aí o senhor Antônio aqui fala o seguinte: eu já sei o que eu vou fazer com o senhor Marcelo. Vou, quando eu tenho alguma hombridade, né, eu vou pagar tudo a ele, mandá-lo embora e vou falar com a dona Jennifer que no dia seguinte ela vai, vou pagar a ela um curso de entender como é que se mexe, né, de digitadora, como é que se mexe num computador, que cada dia mais ele passa a ser, né, a gente passa a entender, fica intuitivo demais, né? Você não precisa mais fazer cursinhos como existiam, cada vez mais está intuitivo, você mexe, qualquer pessoa hoje compra um computador, baixa o Word, baixa todos os programas, né? Ele acontece automaticamente, mas naquela época, a dona Jennifer, o seu Antônio pagou para ela um cursinho, dispensou o seu Marcelo e falou com a dona Jennifer, mês que vem a gente não está mais nessa sala não, tá? A gente está aqui no andar de cima, vai ser só a minha sala e da senhora e acabou. Isso a gente chama de desemprego estrutural, ou seja, o seu Marcelo está desempregado, não volta mais. Esse tipo de desemprego ele tem se tornado cada vez mais comum em nossa sociedade. Isto porque nós estamos vivenciando cada vez mais a terceira revolução industrial, quiçá a quarta, que é a automação do trabalho. Tá? Ou seja, nós estamos vivenciando cada vez mais que o fazer diário passa a ser realizado pela máquina, pela inteligência artificial, e muito menos por nós. Nenhum problema se isso gerasse algum conforto para todos. Seria maravilhoso. Acontece que isso não é verdade. Isso tem gerado muita dor de cabeça e uma marginalização muito grande dessa população. Então, esse sonho produzido, vendido pelos gestores no século XVIII e XIX, de que as máquinas liberariam os homens, né, os seres humanos, melhor assim, para as atividades que lhes dão prazer, isso se tornou uma falácia, uma mentira. Nós estamos cada vez mais tentando nos apegar ao emprego, não ao trabalho, mas ao emprego que nós temos, para tentar manter um pouco de dignidade. Porque a gente sabe que a forma que conseguimos sobreviver é tendo esse emprego. Ora, o que isso vai gerar? Mais exploração. Porque as pessoas se condicionam para manter um pouco de dignidade, elas se condicionam às diferentes e mais esmagadoras formas exploratórias. Essa revolução industrial,
que veio prometer o sonho de liberar o homem, pode ser vista por nós em 4 grandes etapas, como eu falei para vocês. A primeira etapa, a etapa chamada, né, da mecanização dos processos. Então, a energia que se usava aí era a hidráulica e a de vapor. Então, a principal energia nessa revolução, tá, foi o vapor, né, obtido pelo carvão mineral. O principal produto foi a indústria têxtil, a indústria de algodão. Então, se fazia, nesse momento, né, uma venda muito grande, acelerou o processo produtivo. As máquinas têxteis passaram a produzir muito mais camisas, muito mais calças que a população precisava. Porque antigamente era quase que aquela máquina de costura chamada fiandeira, né, da casa da vovó, que ficava com um pedalzinho tecendo, ou então com a agulha, com a lã, fazendo um casaquinho. Imagine o tempo. Por isso as pessoas repetiam por semanas, né, a mesma blusa, a mesma suéter, porque o processo era demorado da fabricação daquilo. Só para que vocês tenham uma ideia, um sapato, a maioria da população andava descalça. Quem tinha sapato, lá no século XVIII, XIX, era a nobreza. A grande maioria da população andava descalça. Não existia, por exemplo, chinelo. Então, o que acontece? Um sapato, para ser produzido, tal, ele levava, em média, um par de sapato, 2 a 3 dias. Com o empreendimento, com a invenção das máquinas produtoras de sapatos, de calçado, voltada para essa especificidade de mercadoria, um sapato é, hoje, feito, confeccionado num prazo máximo de 20 minutos. Vocês imaginem, então, a velocidade com a qual, né, se exporta, se produz essa mercadoria. Entre a primeira e a segunda revolução industrial, vai ocorrer algo de muito interessante. Novas descobertas de formas de energia aceleram o processo produtivo. Uma delas foi a energia elétrica, a produção de energia elétrica, e a outra, a descoberta do petróleo, desse mineral. Isso deu um boom, um gás, né, da Revolução Industrial. Por quê? Porque agora eu não preciso mais ficar próximo a uma quantidade X de carvão mineral. Sobretudo se eu pensar na energia elétrica, que vai movimentar as máquinas, essa energia elétrica que vai movimentar essa indústria, ela vem de longe, ela vem por cabeação. Então, eu posso instalar a minha indústria onde eu quiser, desde que haja uma torre de transmissão elétrica. E, nesse momento, entre a passagem da primeira e a segunda Revolução Industrial, a Inglaterra teve uma sacação que foi a seguinte: mais do que vender a mercadoria, e no caso que eu falei para vocês, a mercadoria têxtil, eu tenho que vender ao mundo, o processo de industrialização. Eu tenho que vender ao mundo a crença que a Revolução Industrial, ou que a industrialização daquele país, vai trazer prosperidade, vai conseguir realizar o sonho de cada ser humano que mora naquele país, que é de se libertar desse trabalho pesado que é o campo, que não lhe traz riqueza. E a Inglaterra, mais do que vender camisas, começou a vender
industrialização, modelos de industrialização. E aí, obviamente, ela vai vender as suas máquinas, o seu know-how sobre industrialização, porque a ela interessa que cada vez mais países se tornem industrializados. Mas eles se tornam industrializados dependendo do know-how, do conhecimento inglês. Então, a Inglaterra exporta conhecimento. Ela não quer mais exportar camisa. Camisa dá trabalho fazer e ainda por cima não gera tanto dinheiro. Agora, se eu vender o know-how, se eu vender as máquinas que produzem camisas, aí sim eu vou ganhar muito dinheiro. E foi isso que a Inglaterra começou a fazer. Mas só que nesse meio tempo, se na primeira Revolução Industrial nós temos a Inglaterra como principal líder da Revolução Industrial, na segunda Revolução Industrial já começam a despontar outros países. Na própria Europa, a Alemanha, a França, começam a desenvolver os seus próprios mecanismos de industrialização. Na América, os Estados Unidos também começam a desenvolver as suas primeiras fábricas. E no Oriente, o Japão. Então, a Inglaterra, ao vender, e ela é sabedora disso, que ao vender o modelo de industrialização, ela começa também a ter concorrentes. Mas ela entende que quanto mais fomentar, quanto mais concorrente, melhor para ela. Porque ela vai poder vender para esses, inclusive, os primeiros passos para essa industrialização. Como é que nós, brasileiros, ou como é que nós, Brasil, entramos nesse processo de industrialização? Nós entramos no processo de industrialização aqui na segunda Revolução Industrial, nos anos 30 do século passado, ou seja, do século XX, justamente fazendo o quê? O que mais a Inglaterra queria? Comprando as suas máquinas. Então foi comemorar o Brasil industrializando e tal. A gente estava comprando máquinas que a Inglaterra não queria mais, que eram máquinas de produção têxtil, máquinas de produção de alimentos beneficiados, transformados, os famosos refrigerantes, né, as bebidas, biscoito, essas coisas, essas massas que a gente compra, macarrão, tal, espaguete, né? A Inglaterra tinha essas máquinas e a ela não interessava mais ter essas máquinas. Ela vendia essas máquinas. O detalhe, depois ela comprava as camisas produzidas aqui ou em outros países da América Latina, outros países mais pobres. O que a ela interessava era vender esses produtos nessas máquinas que produziam essas mercadorias de valor muito mais baixo. Então, nós iniciamos aqui na segunda Revolução Industrial o nosso processo de industrialização, sabendo que nós não éramos produtores de conhecimento industrial. Nós éramos absorventes dessa industrialização. Nós absorvíamos as máquinas e comemorávamos isso como um grande trunfo. A terceira etapa da Revolução Industrial, e essa é a etapa da tecnologia, da eletrônica, a etapa, né, que vai dar início, e ela vai estar lá nos anos 70, que vai dar o início à computação. A ideia de quando nós, então, pegamos as informações e cruzamos as informações nos aparelhos mais conhecidos por nós como computadores. Essa seria, então, a terceira grande fase da Revolução Industrial. E o grande símbolo, né, que é o computador, que é esse robozinho, que vai gerar informações, ele vai dinamizar a informação. Essa informação
ela é imaterial. A gente não pega a informação. A gente absorve a informação, guarda, transforma, faz o que quiser com essa informação, mas ela é vendida a todo instante para a gente. E eu, inclusive, se eu não estou enganado, como eu dou aula também no terceiro ano da minha escola, onde eu trabalho, pode ser que eu esteja fazendo uma confusão, mas hoje, né, o que acontece é que não se vende mais, né, o homem deixa de ser o comprador de mercadorias, e é isso que vai possibilitar a terceira revolução industrial. O homem deixa de ser o comprador, o consumidor de mercadorias, seja ela do tipo que for, mas ele passa a ser a própria mercadoria. Como assim, professor? Sim, o homem passa a ser a própria mercadoria. Está me dizendo, então, professor, que tem seres humanos que estão sendo vendidos do jeito que eu estou imaginando? Não. O que está sendo vendido a outros seres humanos que detêm empresas, grupos, é a sua informação, o seu desejo. Eu vou abrir aqui o microfone um instantinho e só falo o nome, tá? Quem já fez compra pela internet? Aqui. Bom, a Sheila disse, eu já, né? Então, Jennifer também. Perguntas queridonas. Vocês fizeram compras e aí vocês perceberam que logo a seguir começou a aparecer uma série de propagandas relacionadas a essa compra? Ou seja, comprei um livro, comprei um pneu de carro, comprei sei lá o quê. Logo depois começam a aparecer novos produtos, mercadorias. Se não a própria mercadoria, mas promoções de produtos que estejam relacionados a isto. Vocês viveram essa experiência? Isso mesmo, Sheila. Os algoritmos, né? O que está sendo, tudo que você pesquisa, isso mesmo. Tudo que você pesquisa já aparece imediatamente logo depois, sem você perguntar nada. Sabe o que está acontecendo? Você foi vendida. Dá até medo, né, Sheila? Você foi vendida. Não a Sheila foi vendida, física, a Sheila física, mas suas ideias, seus desejos foram vendidos para as empresas. E aí elas começam a produzir conforme a demanda e os interesses. Mais do que isso, dá medo, sabe por quê, Sheila? Porque começa a moldar, inclusive, quais são os seus interesses, ou quais devem ser seus interesses. E aí, isso só foi possível por conta da terceira revolução industrial, que é a revolução, se as duas primeiras estavam pautadas e calcadas na forma de energia, e aí a gente está falando da energia hidráulica, vapor, e a outra na elétrica e no petróleo, a terceira está calcada, baseada na informação. E agora está aparecendo uma quarta forma de uma quarta grande característica, vamos dizer assim, da Revolução Industrial, que é pegar toda essa, que seria a fusão de tecnologias, né? A parte física, digital, com a biológica, a nanotecnologia. Portanto, programa genoma, né? Modificações genéticas. A questão de, óbvio, tem partes interessantíssimas relacionadas à robotização, ou seja, estruturas ósseas para as pessoas que perderam seus movimentos.
né? Ou colocação de mãos, pernas mecânicas, eletrônicas, que repetem os movimentos de forma sensorial, ligadas por um chip aos nossos cérebros, estimulam o nosso cérebro. Tem pessoas que não perderam nenhuma parte física do corpo, mas perderam essa sensorialidade. E aí, com a instalação de chips, há um estímulo sensório-motor. Elas voltam, né, a partir de experiência, inclusive, de situações trágicas. Aquele velejador brasileiro, não sei se um dos irmãos, não sei qual deles, sofreu o processo de amputação de uma perna, o Lars Gael, acho que foi ele, que ele fala que mesmo depois de sua perna ter sido amputada, ele tem uma memória da sua perna. E muitas vezes, do nada, ele não tem perna. Mas é como se a perna dele desse um chute, fizesse um movimento, e ela não existe. Só que com o tempo, como você não vai tendo utilização, essa memória vai desaparecendo. Só que hoje a tecnologia digital, combinada com esse conhecimento cada vez mais profundo do nosso funcionamento biológico, tem feito grandes avanços na recuperação dessa parte sensório-motor. Mal de Parkinson, as pessoas que eu estava vendo na própria Inglaterra, as pessoas hoje, com a cirurgia, com a colocação de um determinado chip, param ou estão parando gradativamente com aquela doença degenerativa, que é o Parkinson, né? E aí controlando mais os seus movimentos. Tem um lado bom, tem um lado ruim, né? Ao meu ver. Qual seria o lado bom, qual seria o lado ruim? O lado bom é que muitas pessoas vão conseguir retomar aquilo que trazia tristeza para elas. No entanto, pode gerar, e a gente vai ficar por aqui hoje, pode gerar para essas pessoas, no caso, não para essas pessoas, mas para a nossa sociedade humana, o seguinte pensamento: podemos fazer tudo o que queremos, as piores coisas, que se eu perder um braço, eu vou ter a possibilidade depois de botar um braço mecânico, quem sabe tomar num futuro, e não sei quando, fazer uma terapia de reposição de um dos membros, né, como acontece com alguns molúsculos, onde o membro volta a crescer. A ideia de que nós sempre, e que isso é uma ideia que perpassa geração para geração, desde que o homem, ou desde que o ser humano está presente na face da Terra, sempre existiu, que é a eterna fonte da juventude, de se tornar imortal. Então, só para encerrar essa etapa, nós vamos continuar a falar sobre o processo de industrialização, inclusive na próximo encontro fazer alguns exercícios. Nós temos aí 4 grandes etapas dessa revolução industrial. A primeira é a revolução industrial baseada na energia do carvão mineral, a segunda do petróleo e na energia elétrica, a primeira baseada na produção e venda, né, de mercadorias. Portanto, o que gera dinheiro não é mais o capitalismo comercial, mas sim o capitalismo industrial. A segunda revolução, né, uma revolução aonde, mais do que vender mercadorias, deve-se vender a ideia de industrialização. A terceira fase da industrialização, né, é essa ligada à parte da eletrônica, da informação, a difusão de informações, e a quarta, a fusão dessas tecnologias, seja da informação e da pesquisa biológica. Não sei o que vai dar nessa quarta, mas temos, como disse a Sheila, dá até medo. Pessoal, eu agradeço e muito a todos vocês a paciência, né? Sim, isso, Sheila. Dilema das Redes, maravilhoso. Dá até medo. Você acredita que eu assisti 3 vezes, né?
Assim, não 3 vezes, assisti em 3 etapas, de tamanho medo, todas as vezes que eu via aqueles CEOs, né, de empresas, os caras que inventaram isso, falando, olha, a gente fez, desculpa o termo, fizemos merda. Eu estou proibindo o meu filho de assistir, de usar o computador. Ou então ele vai ser educado, né? Poxa, Sheila, pois então, olha só, vou te contar, tem um lado sempre, a forma é como é que eu uso o Facebook. Vou te contar rapidamente, assim, na semana que eu comecei a assistir, eu fiquei apavorado. E eu falei, vou desativar a minha conta do Instagram, vou desativar a minha conta do Facebook. Naquela mesma semana, eu estava lá no sítio, e aí o que, que aconteceu? Eu, na volta, perdi minha carteira, minha documentação todinha. Fiquei apavorado, apavorado. Meu Deus, cheguei aqui, vai lá, aquelas coisas. No dia seguinte, por conta do Facebook, alguém encontrou, essa pessoa que encontrou minha carteira, obviamente teve um bom coração, postou num grupo existente, que são de pessoas moradoras lá próxima do sítio, que são um grupo de comerciantes, eu não sou comerciante, botou lá, alguém conhece esse sujeito? E aí estava lá o meu rosto, né, a partir da minha carteira de motorista, que era o principal documento que eu tinha mais medo de perder e havia perdido. E alguém do grupo disse: eu conheço, o meu apelido é Tonico. É o Tonico, eu sei onde ele mora, tal, ele tá por aqui. Aí papai me procurou, a pessoa me procurou pelo celular e disse: ó, teus documentos foram encontrados. Graças ao quê? Ao Facebook. Então, a forma também é como a gente usa o Facebook, né? Ou qualquer outra energia. Tá bom? Queridos, um beijo enorme para vocês, tá? Tudo de bom. Obrigado E, pela aula, professor. Bom fim de semana. tá, e até a próxima, tá bom? Tchau. Tchau.